De volta, como todas as quintas-feiras, hoje nós temos os comentários do empresário Roberto Cavalcante ao vivo aqui nos estúdios. Boa tarde, doutor Roberto, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, queria, antes de mais nada, lhe parabenizar, porque você deu um show na captura dos pontos mais importantes de uma mudança da legislação eleitoral tão minuciosa, tão detalhada. Então, você está de parabéns, porque não é fácil você dominar um assunto novo de hoje e conseguir transmitir aos nossos telespectadores uma sinopse dessa mudança. A gente procura fazer trazer essa informação de uma forma que o telespectador possa entender, né, melhor essas mudanças. E são mudanças assim repentinas e mudanças grandes que vão afetar o eleitor, a vida do eleitor. Por exemplo, essa história de plebiscito, né? A gente discute muito aqui em João Pessoa a questão do nome João Pessoa para a capital, o próprio nome da Paraíba, né? Se é Paraíba, se é outro e tal. Isso numa discussão, e se for aprovado por uma Câmara Municipal, pode entrar num debate de uma eleição. É uma mudança grande que a gente vai ter que conviver a partir de agora. Na verdade, muita mudança. Eu vou fugir do tema eleitoral, porque senão não dá tempo de nós conversarmos. Exatamente. Né? Mas eu ainda vou continuar e vou insistir com o senhor, porque antes dessa votação, a gente teve a história do voto auditável, que mobilizou aí as redes sociais, foi muito discutido, foi polarizado, foi um tema em que se deixou de lado um pouco do tecnicismo, né, da proposta, para entrar na política mesmo, partidária, na discussão, quem é contra, quem é a favor, se é a favor, está do lado do A, se é contra, está do lado do B. Como é que o senhor acompanhou essa discussão, essa polêmica? Eu acompanhei, lamentando muito, nós estávamos discutindo o que estamos discutindo num momento em que o país está polarizado. Existem forças de que, se você for favorável a um tipo de remédio, um lado diz que aquele remédio é correto, é eficiente, o outro lado vai dizer que esse remédio não é correto. Isso pode ser em qualquer debate hoje. Se alguém torce por um time de futebol, o outro que torce a favor de um outro time não, torce contra aquele time que alguém está torcendo a favor. Então eu acho que o momento foi inoportuno. E a formatação da matéria, da forma que foi discutida, a PEC que foi discutida ontem, ela foi mal conduzida, vamos dizer, ela foi mal elaborada, porque na verdade ninguém pode ser contrário a um aprimoramento de segurança de uma urna eleitoral, de um processo eleitoral. Então, eu sempre olhei com, assim, muita curiosidade para saber onde estava o problema na qual o país se dividia. Se você é favorável a uma urna auditável, você está de um lado político X. Se você é contrário a isso, está do lado isso. Não estava sendo discutido a segurança eleitoral, efetivamente. E procurando me informar com especialistas, todos são unânimes em dizer que se o processo fosse conduzido, se a PEC fosse conduzida e fosse encaminhada de uma forma clara, na qual as salvaguardas que estavam sendo criadas eram em prol da melhor segurança, ninguém pode ser contra. Você não pode ser contra. Então, eu sempre fui favorável ao aprimoramento de tudo. Se você tem um processo eleitoral, porque ele há 20 anos funciona bem, mas ao longo desses 20 anos, sem dúvida, ele sofreu processos de aprimoramento. Por quê? Porque a informática, a digitalização, em 20 anos, é um outro animal, é um outro elemento. Então, não se pode querer manter tradicionalmente um processo eleitoral da forma que foi concebido há anos atrás. Então, cada eleição necessita o seu aprimoramento, simplesmente para acompanhar o processo tecnológico, simplesmente para dar um reforço de garantia. Então, eu acho que essa discussão ela vai se prolongar, porque não está resolvido. Você não sai convencido de que o processo eleitoral foi aprimorado. Não, foi vetado um suposto aprimoramento. Se esse aprimoramento, a formatação dele estava equivocada, no qual
o voto papel estava pesando e seria contado e o voto eletrônico da urna estaria sendo relegado a um segundo plano, aí eu considero errado. O processo eleitoral eletrônico, a urna eletrônica, ela veio para ficar definitiva, até que surja um novo conceito. Porque anos atrás nós não estávamos passando pelo processo de digitalização. Né? A informática avançou exponencialmente nos últimos tempos. Sem dúvida, daqui a alguns anos, eu pretendo estar vivo votando, vai estar o processo formatado de outra forma. Mas da forma que foi encaminhado, eu acho que o Brasil precisa rediscutir o aprimoramento de segurança do processo eleitoral. E essa pauta do voto auditável não é recente. É bom que se diga isso. Partidos de esquerda já defendiam essa discussão técnica e não política, como foi o caso do que explicou o pré-candidato a presidente pelo PDT, Ciro Gomes. A gente tem, inclusive, essa fala de Ciro Gomes aqui para a gente mostrar que não é uma questão de direita ou de esquerda, é uma questão sobre segurança de urna. Isso. Vamos ouvir o que é que Ciro Gomes disse sobre voto auditável. O PDT tem essa questão do voto auditável, que não é nenhuma ficha, nenhum voto impresso, nem a volta da cédula do X. Ninguém vai poder ver nem pegar em papel nenhum. É uma urna eletrônica de quarta geração, igualzinha à nossa, só que ela tem uma urnazinha do lado. Quando você aperta 12, aparece a fotografia do Ciro e o nome Ciro ali, sem você poder pegar, por trás de um visor de vidro ou de plástico indevassável, ninguém toca nisso. Aí você confirma, o voto eletrônico é computado e é picotado esse votinho de papel e ele cai numa urna escondida. Ninguém vai mexer naquilo e ninguém vai tocar naquilo. Se amanhã houver uma dúvida, alguém entra na justiça, o juiz então manda abrir a urna e conta os votos manualmente como uma redundância. Então, como é que a gente responde essas coisas? Primeiro, a tradição do PDT foi defender isso a vida inteira. Tem a ver com o Brizola ter sido flagrar uma tentativa de fraude da Proconsult. Entra no Google aí, meu irmão. Proconsult, né? Se você tiver dúvida. Então, o PDT luta por isso a vida inteira. Olha, em 2009 ou 2005, 2009, Vicente, me acorde aí, por favor. Nós votamos isso no Congresso Nacional e era Lula presidente. Em 2009, o Lula sancionou isso. Porque o mundo inteiro faz isso. Por quê? Porque urna é que nem a mulher de César em Roma. Não basta ser virtuosa, tem que também parecer ser em nome da confiança do cidadão de que o seu voto não é fraudado. Então entra no Google e veja como o lulopetismo virou uma espécie de mentira ambulante, igual o Bolsonaro. Eles agora querem confundir a gente com o Bolsonaro quando é uma tese antiga, que vem do programa do PDT, e que foi votada pelo PT e sancionada pelo Lula em 2009. Olha de novo no Google, meu irmão, para ver como você está sendo enganado por um lado e pelo outro, na lambança que está se transformando a política brasileira. Sabe quem mais no mundo não tem voto auditável, Tabet? O Butão e Sri Lanka. São os únicos dois países do mundo que não tem um sistema, vamos dizer, redundante, em que você pode votar com segurança, mas ter a segurança de ter a redundância, de poder contar manualmente se for necessário. Só o Brasil, Sri Lanka e Butão. É a opinião de Ciro Gomes, que vem acompanhando também esse processo, que é um pré-candidato da esquerda, do PDT, do antigo Leonel Brizola, né, que já faleceu, inclusive, em memória, mas ele deixa claro, não é uma questão de voto impresso, de retrocesso. Na verdade, isso faz lembrar quando foi criado a moeda real, o Brasil mandou produzir as suas cédulas e suas moedas de uma forma aleatória, X% de cada uma, digamos, nas moedas. Moeda de R$1, moeda de 50 centavos, de 25, de 20, de 10, em quantidades equânimes, parecidas. E foi a maior confusão. Por quê? Porque o público utilizava as moedas de uma forma que não era equitativa pelo seu valor. Quer perguntar a Delfineto. Delfineto, qual era a sua sugestão? Eu disse a mania que o Brasil tem de não consultar
alguém que tem uma larga experiência sobre o assunto. Se tivesse perguntado aos Estados Unidos, por exemplo, à época, como era fracionado a moeda dólar em moedas, e se fosse imitado aquelas quantidades partilhadas, automaticamente nós teríamos acertado ou estar muito mais próximo de acertarmos. Então, eu acho que o Brasil, nesse campo eleitoral, está avançado. Muitas vezes nós assistimos outras eleições em vários países do mundo, e que o processo brasileiro até é superior. Mas nós não podemos achar que estar no momento superior, ela permite que esta urna, que esta eleição não possa ser, tendo em vista o avanço gigantesco da tecnologia, o aprimoramento dos crimes cibernéticos, que essas urnas possam serem fraudadas ou possam ser alteradas. Se fala muito de uma paralisação de um processo eleitoral recente, na qual o sistema brasileiro parou durante 1 hora, e que essa 1 hora foi decisivo para definir o resultado dessa eleição. Porque durante essa 1 hora, especialistas na mecânica eleitoral digital fizeram alguma mágica, e a partir daí o resultado da eleição foi invertido. E esse é que é o ponto, porque não tem como auditar. Exato. Então, mas o processo, da forma que foi a votação, também exigia uma atuação física tão intensa que nós iríamos atrasar o processo eleitoral em relação à contagem do voto. Poderia ser manual. Você já imaginou? Você tendo hoje, nós que assistimos às últimas eleições, cada eleição, em poucos minutos, em pouco tempo, você tem os resultados. Isso é muito bom. Eu acho que procrastinar, e nós assistimos grandes países com atrasos em função do sistema eleitoral menos eficiente. O resultado da eleição foi sair dias e dias após. Verdade. Vamos fazer outra pausa. É um assunto não resolvido. Não resolvido, é verdade, um assunto não resolvido. A gente faz outra pausa rapidinho, na volta a gente continua aqui com os comentários do empresário Roberto Cavalcante, aqui nos estúdios, e você vai ver ainda